Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e toda a sua família também. Glória a Deus. Seu irmão Marcelo Oliveira aqui contigo e daqui a pouco já vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou e colocou o fôlego de vida dentro de nós. E a Ele toda a honra e toda a glória. Mas aqui no livro de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, dos versículos 8 até o versículo 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós, sem exceção, somos pecadores. E por que somos pecadores? Por conta do pecado de Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes da terra. Então a Bíblia diz que ao pecarem, o pecado entrou no mundo. Então, como nós somos descendentes de Adão e Eva, então por isso nós somos pecadores. E aí então, na sequência, veio o tempo da lei, a lei de Moisés, mas que também não conseguia em 100% purificar o homem do pecado, porque era feito de rituais, a purificação dos pecados, mas ainda a consciência, ela permanecia no pecado. Exteriormente estava perdoado dos pecados, mas ainda a consciência estava em declínio. Não era suficiente aqueles rituais para a purificação dos pecados. Mas após a vinda de Jesus, aí sim, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que não é necessário mais nenhum sacrifício, porque o Senhor Jesus, Ele foi o sacrifício perfeito, Ele entregou a si mesmo naquela cruz do Calvário, ok? E pelo poder do sangue dele, todo aquele que se aproxima do Senhor, ele é perdoado dos seus pecados de outrora e passa a ser uma nova criatura, onde depois acontece o batismo, passa a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas e depois? Nós pecamos? Sim, meu irmão. Até mesmo no pensar, a gente peca, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente julga aquela pessoa, ok? Então ali já se dá um pecado. Por isso que a palavra está dizendo aqui que se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Começando pelo pensamento, Só que o que nós temos que fazer? É entrar na presença de Deus e pedir para o Senhor: Senhor, me perdoa aquela palavra que eu falei, aquele pensamento que eu tive, me perdoa, eu não quero mais falar daquele jeito, eu não quero mais pensar assim. Inclina o meu coração para a tua palavra e me purifique com o sangue de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Agora, obviamente, meu irmão, que existem pecados extremamente graves, muito graves. Como, por exemplo, aquele pecado do rei Davi, que você já conhece a história, com certeza. Ele cobiçou aquela mulher, a Batseba, que era esposa de um soldado dele. Mesmo assim, ele ignorou tudo isso e acabou, praticando adultério com a Batseba, e depois, para ocultar esse adultério e inclusive a gravidez, ele mandou que planejasse uma situação para que o marido de Batseba fosse morto, como de fato aconteceu. Então isso foi extremamente grave aos olhos de Deus. Aquele profeta Natã foi enviado até Davi para denunciar aquele pecado, ok? Davi passou por muitas coisas durante o seu tempo de vida por conta daquele pecado. Mas tem uma coisa: Davi se arrependeu profundamente, e nós vemos isso lá no Salmo 51, que é exatamente ele pedindo perdão dos pecados, pedindo para Deus ali a misericórdia, e ele foi perdoado. Glória a Deus. Então por isso que está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um outro exemplo de pecados gravíssimos, mas que houve o perdão de Deus, porque também houve arrependimento, foi com o rei Manassés. Foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Ele chegou a sacrificar os filhos dele para deuses estranhos. Ele cultuava a deuses pagãos dentro do templo do Senhor.
né? E levou muita gente a idolatrar esses deuses pagãos. Então ele cometeu muitas loucuras. Tem mais coisas que ele fez ainda, né? E aí, o que aconteceu? Deus permitiu os sírios prevalecerem contra ele e levaram ele como escravo para a Babilônia. E lá na Babilônia, a Bíblia diz que ele se arrependeu profundamente dos seus pecados, se voltou para Deus e Deus entrou com o perdão na vida de Manassés. Porque a Bíblia também diz que Deus restituiu o reinado para Manassés após o arrependimento dele. Então, olha que coisa tremenda, meu. Obviamente, nesse exemplo que eu dei do rei Davi, tanto de Manassés, tiveram muitas consequências ruins, tanto na vida de um como na vida de outro. Mas houve o perdão de Deus. Houve o perdão dos pecados. E Deus não mudou, meu irmão e minha irmã. Assim é com cada um de nós. Agora, veja bem, o que nós precisamos entender é que nós somos pecadores, sim, por causa da nossa natureza adâmica, ok? Só que nós não podemos viver pecando. E quando eu falo viver pecando, eu falo daquele pecado consciente. Porque tem aquele pecado voluntário e o involuntário. Você está entendendo? Então, por exemplo, às vezes, a gente fica bravo com alguma situação, acaba falando alguma coisa, ou tendo alguma atitude que depois a gente fala, poxa vida, não era para mim ter falado desse jeito, não era para ter tomado essas atitudes, né? A gente se arrepende, e aí um próximo passo é entrar na presença do Senhor e pedir perdão. E aí Deus, Ele vai nos perdoar, conforme escrito aqui na palavra. Agora, existem aqueles pecados que são pecados conscientes e voluntários, porque a pessoa pratica porque ela quer mesmo praticar tais pecados. E isso é extremamente grave, meu irmão e minha irmã. Porque após uma sucessão de delitos dessa maneira, vai chegar uma hora que ela já não terá mais o discernimento de que ela está errando e aquilo passa a ser normal para ela. E qual será o passo seguinte? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Então, é muito complicado isso. Eu sempre lembro de um irmão na fé, que inclusive é um pastor. Houve um tempo em que nós andávamos juntos, fazendo visitas, entre outras ações, né, dentro da casa do Senhor. E ele dizia, olha, nós temos que andar todos os dias, e na verdade em todo o tempo, no arrependimento. Ou seja, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós temos que andar todos os dias nos convertendo à palavra do Senhor. Toda vez que eu olho para a palavra de Deus, toda vez que você olha para a palavra de Deus, sabe o que a gente tem que fazer? Ô Senhor, assim como está escrito aqui nessa palavra, converte o meu coração ao que está escrito aqui, meu Pai. É a melhor coisa a ser feita, porque nós estaremos orando exatamente de acordo com a Escritura Sagrada. Né? Estaremos em linha com a vontade de Deus para nós. Glória a Deus. Então, todo mundo é pecador, porque o pecado ele já começa no pensar. Quando eu julgo alguém, quando eu falo mal de alguém, ali já se deu um pecado. Só que nós precisamos andar em santidade, separado do pecado, fugindo do pecado em todo o tempo. Que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa santidade significa ser uma pessoa que foge de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Embora, sejamos falhos e limitados em nossas ações. Mas o que Deus quer ver, tanto em mim quanto em você, é a disposição de a cada novo dia melhorar como cristãos que nós somos. Você entende, meu irmão e minha irmã? Então, essa é a diferença para aquele que está pecando de maneira voluntária, de maneira consciente, sabendo que aquilo é pecado, sabendo que aquilo vai levar para o inferno, vai levar para a perca da salvação, e mesmo assim a pessoa ela decide, por sua própria escolha, de andar no pecado, de andar no erro, seja ele qual for, meu irmão e minha irmã. Só para a gente poder ter uma ideia dessa abrangência do que é o pecado, a gente pode meditar, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que fala das obras da carne. Vamos lá? Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni,
que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha isso. É claro que existem outras coisas também, mas aqui a gente consegue já ter uma visão, né, daquilo que desagrada profundamente a Deus. E é por isso também que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa tremenda. Por quê? Se eu e você estamos com o nosso coração cada dia mais cheio do amor de Deus, então significa que nós não iremos fazer nada que venha prejudicar o nosso próximo e nem a nós mesmos. E por isso que a Bíblia também diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu tenho o amor de Deus dentro de mim, eu também vou me amar e vou amar o meu próximo. Glória a Deus. Por isso diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, perfeito só existe um, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para esse mundo, andou entre nós, mas nunca teve pecado. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito, e através do sangue dele nós somos redimidos. Nenhum homem pode perdoar os seus pecados, nenhum tipo de ritual, somente o sangue precioso do Senhor Jesus é que perdoa pecados. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Às vezes a pessoa, ela cai em algum erro e ela vai e pede perdão para Deus, só que como ela não tem muita compreensão das coisas espirituais, às vezes o inimigo aproveita daquilo e toda hora quer trazer na mente dela aquele pecado que ela já foi perdoada. Só que ela acha que não foi. E aí o inimigo aproveita daquilo, fica oprimindo a mente dela e ela fica cada vez mais crente de que ela não foi perdoada. E isso não é nada bom, porque a pessoa ela precisa receber esse perdão no seu coração e crer que ela já está perdoada, para que ela não se autocondene, ok? Porque tudo é pela fé, meu irmão, tudo é pela fé. E você tem que crer, eu tenho que crer que o Senhor já nos perdoou e já estamos purificados daquela injustiça, ok? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora veja bem, para a pessoa fazer isso, ela tem que estar carregada do espírito mal, meu irmão, para chegar nesse estágio. Mas existem pessoas assim? Existem, claro. Já decidiram que quer realmente fazer parte dos não salvos, né? Fazer o quê? É uma escolha, meu irmão. Deus não obriga ninguém, sabe, a seguir o caminho dele. Ele já mostrou o caminho, ele já entregou o filho dele, ele já mostrou que ele é amoroso, que ele é bondoso, que a sua misericórdia dura para sempre, mas aí a escolha fica para cada um de nós. Mas lembre-se disso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra no seu coração e agora convido você a orar comigo. Vamos lá? Meu Deus e Pai querido, meu Pai amado, meu Pai maravilhoso, louvado seja o seu nome, meu Pai. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse ensinamento, meu Pai. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E nós vemos nessa palavra, meu Pai, o seu cuidado, o seu zelo, porque embora somos falhos, pecadores, mas o Senhor é o nosso Salvador, é aquele que nos perdoa, é aquele que nos dá todos os dias a oportunidade de sermos melhores, meu Pai. Ô Senhor, como Tu és tremendo, Pai. E não há outro igual ao Senhor, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma. Perdoa as nossas falhas, transgressões, palavras, atitudes, pensamentos que nós tivemos e desagradou Teu coração, meu Pai. Nos perdoe. Muito obrigado por esse dia que começa, pela Tua palavra, pelo Seu maravilhoso Espírito Santo. Obrigado pelos muitos livramentos, pela Sua proteção que o Senhor tem nos concedido, pelo ar que respiramos, pela vida de cada um dos nossos entes queridos, pela nossa própria vida e principalmente pela Sua maravilhosa palavra, que nos aponta o caminho a seguir, que gera fé e salvação em nossa vida, meu Pai. Graças Te damos. Meu Pai, tem misericórdia então do nosso dia a dia, tem misericórdia desde a hora que a gente sai da cama até a hora que a gente vai dormir, e até mesmo nos momentos em que nós estamos dormindo, tem misericórdia de nós. Nós entregamos nossa vida, toda a nossa casa, Pai, nas Tuas mãos. Nos proteja de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Dá ordem, Pai, aos Teus anjos a respeito de nós, para nos guardar em todos os caminhos, Senhor. Em todo o tempo, Pai, nos guarda do homem mau, perverso, da bala perdida, dos acidentes dentro
dos acidentes dentro e fora de casa, das pestes, doenças e enfermidades. O Senhor nos guarda, Senhor. Guarda a nossa mente em Cristo Jesus, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Nos guarda, Senhor, das fofocas, maledicências, das invejas, amarrações, das pragas, de tudo que é mal, Senhor. Ó meu Pai, com teu fogo consumidor, vai adiante de nós, queimando todas as setas do inimigo, meu Pai. Porque a sua palavra também diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, ó meu Pai, nós acreditamos profundamente que o Senhor está queimando todo o mal do nosso caminho, da nossa vida e da nossa família, meu Pai. Porque, agindo o Senhor, quem poderá impedir? Nada prevalece contra o seu grande poder, meu Pai. Aleluia! Vai renovando a nossa fé, a nossa esperança. Enche o nosso coração cada dia mais da humildade de Cristo, porque a sua palavra também mostra que aos humildes o Senhor concede da sua graça. Oh, aleluia! Ajude-nos, ó Pai, a trilharmos um caminho nessa terra agradável aos teus olhos. Aleluia, Senhor. Enche-nos do amor de Cristo pelas pessoas. Sim, meu Pai, da fome e sede de justiça. Ó Senhor, vai de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã que precisa muito de cura no corpo e na alma, de milagres, de porta aberta, meu Pai, que tem estado abatida, triste, depressiva por conta das situações. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que diz a sua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Ô Pai, então, alegra o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Levanta aquele que está abatido e faz ele prosseguir de vitória em vitória, de glória em glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Sim, fazer com que o clamor que esse homem, essa mulher tem apresentado diante de Ti, em prol dos seus filhos, em prol do casamento, da vida familiar, seja atendido, meu Pai. Ó Senhor, nós acreditamos profundamente que o Senhor está enviando os anjos com a resposta, com as maravilhas que nós estamos precisando. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. A sua palavra diz que a sua ira dura um só instante, mas a sua misericórdia é eterna. Vem com as suas muitas misericórdias e graças sobre as nossas vidas, meu Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo todo espírito maligno, todo mal, Senhor, seja repreendido pelo seu grande poder, meu Pai. Vai nos purificando pelo poder do sangue do Cordeiro, vai limpando os nossos caminhos, endireitando as nossas veredas, meu Pai. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta e nunca nos faltará. Nós cremos que o Senhor já nos ouviu e cremos na resposta, meu Pai. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome do Seu Filho amado Jesus. E amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba o poder dessas palavras, dessa oração na sua vida, e eu tenho uma grande certeza de que você já foi grandemente abençoado. Glória a Deus. Se inscreva aí no meu canal, sou o Marcelo Oliveira, e você está aqui no Aguarde Instrução e Vive. E até a próxima, e que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz. Tchau, tchau.